Tem duas perguntas que, quando uma mulher se faz, muda a forma como ela se enxerga e como se coloca no mundo. A primeira é sobre o espelho. Eu consigo me reconhecer no que eu vejo? Ou estou tentando virar outra pessoa para ser aceita? A segunda é sobre o olhar do outro. O que eu comunico está construindo a autoridade que eu quero ter ou só mantendo presença nas redes? À primeira vista, parecem perguntas diferentes, mas na prática, as duas tocam na mesma questão: o alinhamento entre a mulher que ela é e a autoridade que ela decide construir. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks. Esse episódio faz parte do programa de posicionamento e autoridade Cultivando Violetas, uma parceria entre o BF Talks e o Clube Delas Brasil. Aqui, o nosso papel não é juntar histórias em uma coisa só, é dar nome com clareza ao território de autoridade que cada uma construiu e reconhecer com respeito o valor de cada escolha que trouxe cada uma até aqui. Nesse episódio, duas mulheres em pontos diferentes da mesma conversa. Uma trabalha o que uma mulher vê no espelho, a outra, o que o mercado vê dela no digital. A primeira convidada é designer e micropigmentadora, criadora do método Poderosa, à frente do espaço Val Souza. Ela é a penúltima de 12 irmãos, filha de pais baianos e analfabetos. Veio para Belo Horizonte depois de uma separação e começou trabalhando com faxina. Em 2013, entrou no mundo da beleza. Em 2017, com o filho recém-nascido, empreendeu dentro de casa. O que ela construiu nasceu da coragem de recomeçar, mesmo quando o cenário era tudo menos favorável. Para ela, sobrancelha é mais do que um traço estético. É a porta de entrada para a autoestima. E uma parte central do trabalho dela é saber a hora de não fazer. Reconhecer quando um procedimento não é o que a pessoa precisa naquele momento. No livro Cultivando Violetas, assina o capítulo De Raízes Simples a Sonhos Poderosos. E uma frase resume o que ela cultiva de verdade. Assim como as violetas, a autoestima também precisa ser cultivada. A segunda convidada é formada em Relações Públicas pela PUC Minas e em Marketing Digital pela Ohio University. Há mais de 10 anos, ela vive comunicação e marketing digital por dentro, com dezenas de lançamentos no currículo. É fundadora da Lier Digital e criadora do método Prime. O trabalho dela não é inflar números, é transformar a audiência em resultado financeiro e a autoridade reconhecida com posicionamento, estratégia e clareza. No livro Cultivando Violetas, assina o capítulo Estratégia, Organização e Escala, desacelerando em um mundo de urgências. E o que ela defende com firmeza é simples: número de seguidores não paga boleto. Val Souza e Patrícia Kittes, sejam muito bem-vindas ao BF Talks. É uma honra muito grande estar aqui, uma felicidade enorme participar desse projeto. Eu estou com o coração radiante, estou muito feliz de estar participando desse projeto, Aline, muito feliz mesmo. Patrícia, você trabalha no mercado cheio de barulho e você escolheu a precisão. E você tem uma frase que é um soco no estômago do mercado: número de seguidores não paga boleto. E eu queria que você falasse sobre isso. Então, Aline, quando a gente pensa, no marketing digital, quando a gente pensa nas redes sociais, as pessoas elas pensam que número de seguidor é o que mais importa. Eu ter muitas curtidas, eu ter muitos comentários. Isso é importante, sim, mas não é o mais importante.
Curtidas, comentários, compartilhamentos são métricas muito mais relevantes do que o número de seguidores em si. Hoje em dia é muito fácil você comprar seguidor. É muito barato você comprar seguidor. E não significa nada. Nem as grandes marcas hoje estão preocupados com o número de seguidores que você tem. Porque não significa que eles são pessoas reais, primeiramente, e não significa que eles são pessoas engajadas ali no que você faz. Então as pessoas elas ficam procurando trends, como é que eu vou viralizar, o que eu vou fazer para poder melhorar ali o número de seguidores, para poder crescer muito, e acabam perdendo o foco naquilo que realmente importa, que é o conteúdo, é o propósito daquele perfil ali existir, o que é o trabalho por trás daquilo dali. Eu já tive cliente que queria porque queria fazer uma trend no momento. Fizemos a trend. Deu mais de 1 milhão de visualizações, o vídeo dela foi muito rápido a viralização. Ela ganhou mais de 350 seguidores, só naquele vídeo em 2 dias. E não adiantou nada, porque nenhum daqueles seguidores converteu em cliente, porque nenhum daqueles seguidores estava alinhado com o que ela tinha para oferecer. Não foi por falta, porque muitas vezes, né, os seguidores chegam, mas por falta de estratégia, por falta de conversão de vendas, as pessoas não conseguem fazer aquilo dele transformar em cliente. Mas nesse caso, não foi nem por isso, não foi por falta de estratégia dela. Foi porque as pessoas que chegaram no perfil não eram qualificadas. Elas vieram de um vídeo que não tinha nada a ver com o que ela está oferecendo, com o produto que ela tem para oferecer. Então, por isso, né, a gente fala, né, número de seguidor não paga boleto. Você pode ter um perfil de 5 milhões de pessoas. Se elas não forem reais, você vai ver lá as curtidas, 10 curtidas. Se o engajamento for baixo, você pode ver, né, pessoas às vezes têm seguidores muito altos e que têm taxa de reprodução de Reels muito baixas, pode começar a desconfiar de que aquele dali foi um vídeo que viralizou e veio público desqualificado, ou que foi, né, compra de seguidores. Hoje a gente tem aplicativos, a gente tem formas de saber sobre esses picos, né, de seguidores, então a gente já começa a desconfiar, e as marcas têm acesso a isso também. Então, eu quero ser influenciadora, eu quero trabalhar com o Instagram, eu preciso ter um número grande de seguidores para ser relevante. As marcas hoje elas sabem disso. Então, não compre seguidores e não fique tentando a todo momento viralizar, participar de tudo para aumentar o foco, aumentar o número de seguidores. Você tem que focar em construir uma autoridade, uma comunidade que faça sentido para aquilo que você quer oferecer. E é engraçado, né? Você está falando isso e a gente escuta muito, né? Que a moeda mais cara do mercado é a atenção. Mas nem toda atenção vira conversão. E você fez especializações internacionais. Queria que você contasse sobre essa especialização e mais, o que o mercado internacional está fazendo que o mercado brasileiro continua fazendo errado. Eu fiz a minha especialização em Ohio, né, em marketing digital, e lá o que a gente vê muito é o foco na experiência do cliente. Tem até um livro que eu recomendo para quem gosta dessa área, que é o livro da história da Starbucks. A Starbucks, se a gente pensar, é só um café caro, né? Se for parar para pensar, é um café caro. Só que eles fazem toda a experiência do cliente. Foram a primeira cafeteria que teve o Wi-Fi, para você não vai lá só tomar um café, você vai lá às vezes trabalhar, você vai lá, né, às vezes estar ali naquele ambiente. Isso é muito forte lá, a experiência do cliente. E por mais que a gente esteja já trazendo isso aqui para o Brasil, porque, né, é uma tendência, mas o que a gente peca muito é no atendimento. E agora, com as inteligências artificiais, a automação, eu vou automatizar meu atendimento. Gente, às vezes você não recebe nem 10 mensagens por dia, você vai automatizar para quê? Você vai perder ali a sua humanização, vai perder ali a sua autenticidade, vai perder a experiência, porque às vezes o cliente ele quer conversar com alguém, né? Ele quer ter essa sensação de que ele está conversando, não a sensação de que ele está fazendo um favor. Às vezes
quem tem lugar físico, às vezes você vai, o restaurante é lindo, o ambiente é lindo, mas o atendimento é péssimo. A experiência ali dentro do ambiente é péssima. Quem trabalha só com digital, a experiência do cliente até chegar em você, a experiência do cliente conversando com você, é isso que você tem que colocar o seu diferencial ali. Isso eles fazem muito bem. Aqui às vezes parece que está fazendo um favor de estar indo no lugar, né? Fazendo um favor de ser atendido. Isso vai depondo contra o seu estabelecimento, o seu negócio. As IAs, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na produção de conteúdo, que está perdendo a identidade, está perdendo a humanização. Mas às vezes também a pessoa está querendo humanizar demais. Né? Aí às vezes coloca na IA humanização, aí fica uma coisa assim, absurda. E tá ficando tudo muito igual também. Você vê as artes feitas na IA, a gente usa, hoje a gente tem vários aplicativos, né, que dá para você fazer ali rapidinho uma arte. Não fica usando tanta inteligência artificial, porque senão fica tudo igual, tudo muito parecido. Você perde essa experiência. O que eu vejo mais diferente é a questão da experiência. Eu sempre miro que a gente fala do atendimento Disney. Não sei se você já teve a experiência de ir à Disney, mas você paga caro para poder ir, você fica horas na fila, Paga e você caro por tudo, e sai de lá querendo voltar. Quem é que fica 4 horas na fila? É um encantamento. E sai de lá querendo voltar. É isso que a gente tem que trazer. A pessoa, às vezes, vai pagar um pouco mais caro pelo seu serviço, mas por que ela está pagando mais caro? Vale a pena você mostrar que vale a pena, às vezes, ela pagar mais caro pelo seu serviço, esperar, às vezes, um pouco mais para ter acesso ao seu serviço, porque vale a pena. Então, para mim, essa é a maior diferença e que a gente ainda tem que melhorar muito. O brasileiro é muito caloroso, mas, às vezes, falta um pouquinho ali da experiência, da educação, da cordialidade. Você falou da Starbucks, gente, eu sou uma apaixonada pela Starbucks. Tenho várias canecas com aquela sereia, eu amo. E a gente percebe que uma campanha bem feita, com esse olhar que você tem, muda completamente o resultado da pessoa. E você tem uma metodologia, a metodologia Prime, que faz total diferença. A pessoa consegue aparecer menos, ou seja, ter mais tempo para o seu cliente e acaba vendendo mais. Conta pra gente essa metodologia. Então, a metodologia Prime a gente criou primeiro, né? Por que a Lier existiu? Porque eu queria mais tempo para poder ficar em casa. O meu maior sonho de vida sempre foi ser mãe e eu não queria ter que colocar em creche, em escolinha muito cedo. Então, a Lier veio, eu era do corporativo, meu marido é professor, a gente criou a Lier ajustando e criando novas possibilidades para que eu conseguisse trabalhar mais de casa e acompanhar a criação. Só que não adianta também criar uma empresa e ficar o dia inteiro por conta da empresa e não dar atenção para aquilo dali que era o objetivo. Por isso que a gente sempre fala para os nossos clientes que não precisa postar todos os dias, não precisa estar presente ali toda hora, Por quê? Às vezes não é a realidade da pessoa. A metodologia Prime, ela vem justamente para isso. A gente ajusta com a sua realidade. Não tenho tempo disponível para gravar 300 vídeos por mês. Tá bom. Quantos você consegue ajustar? Quantos que a gente... então a gente vai ter que misturar com outras coisas ao invés de vídeo. Então, o Prime, o que significa? Primeiro, é posicionamento estratégico. Não adianta você se posicionar nas redes sociais se você não tiver uma estratégia por trás, porque senão você vai colocar sempre trend, você vai sempre tentando se encaixar ali no que o mercado está fazendo. Às vezes a gente tem uns clientes que falam assim, olha, eu vi fulano fazendo isso. Eu falo assim, tá bom, mas não tem nada a ver com a sua estratégia. Ele tem a ver com a estratégia dele. Muitas vezes também as pessoas se comparam com pessoas maiores. Mas a fulana fechou a empresa dela, diminuiu a empresa dela para 8 colaboradores porque ela quer descansar. Tá, mas ela já está no digital há 15 anos, ela já é bilionária, ela pode fazer esse movimento hoje.
o crescimento ele não precisa ser rápido. Depende do seu objetivo. Por isso, né, o primeiro é o posicionamento estratégico. Em quanto tempo você quer crescer a sua empresa? Então, se você quer crescer rápido, a gente precisa se posicionar de uma forma diferente e você vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Depois vem o reconhecimento. Posicionamento estratégico gera autoridade. Pode ser que demore um pouquinho? Pode, mas é um caminho. Depois a gente tem que ver os instrumentos de marketing que a gente vai usar. Então, hoje a gente tem as inteligências artificiais que vieram sim para ajudar? Claro. A gente pode produzir muitos vídeos hoje sem a pessoa precisar gravar, mas até que ponto? Isso faz parte da estratégia. Depois a gente tem a maturação dos leads. Quem chegou no seu perfil? Essas pessoas estão adequadas? Essas pessoas, qual é a sua relação com elas? Já construiu a sua comunidade? Elas já te reconhecem como uma autoridade? Então vamos trabalhar em cima disso. E por último, mas não menos importante, é a escala com estrutura. Não adianta, chega clientes na agência querendo já começar com os anúncios. O Instagram, as redes sociais estão desestruturados. Não adianta você querer escalar uma coisa que não tem estrutura. Porque vão chegar pessoas novas e aí? Elas vão fazer o quê? Elas vão embora. Você vai gastar seu dinheiro aí com anúncio, com tráfego, mas que as pessoas não vão. Vai ser só a vaidade de ter muitos seguidores, mas que não tem ali uma conexão e que as pessoas vão embora porque não geraram, né? Você não fez todo esse caminho antes. Então, o que a gente trabalha muito lá é isso. É você a gente tem esse método para identificar cada pessoa, cada estratégia, cada realidade. A gente tem mães, a gente tem, né, homens que querem rápido fazer e acontecer. Então, cada um tem a sua estratégia, tanto de tempo e de disposição para estruturação de conteúdo. E é interessante, você citou um caso de uma pessoa, que eu sei quem é, a gente não vai citar nomes, mas nem toda narrativa que a gente escuta na internet, ela é verdadeiramente daquela forma, com aquela verdade. Então, às vezes a pessoa fala, eu reduzi minha equipe para 8 colaboradores, mas será que cada colaborador atrás dele não tem uma equipe? Então, às vezes, a maneira que a pessoa fala é só para falar que é simples, que está lá por sorte, por ser iluminada, mas tem toda uma estratégia em cada fala de pessoas que são grandes no digital. Exatamente. E dentro da sua metodologia, eu queria que você desse um exemplo. Uma cliente, não precisa falar nomes, mas que você vê a diferença quando ela chegou e depois que você aplicou sua metodologia, sua estratégia, aquele olhar, você deu o direcionamento, os resultados que ela alcançou. Essa cliente, ela chegou para a gente, ela não queria nem fazer reunião, porque ela já tinha passado por várias agências de marketing antes, não acredito muito nisso, esse negócio não funciona, é o discurso que as pessoas têm, né, de marketing não funciona. Funciona, se você fizer do jeito certo. Ela fez a reunião, falou assim, tá bom, vou dar um voto de confiança, vamos fechar. Fechou. Ela é a nossa cliente mais antiga, ela tá com a gente desde que a gente começou, e já renovou várias vezes o contrato. Ela foi de 30 clientes para 250 no nosso primeiro ano de contrato. Ela não larga a gente nunca mais. Ela já expandiu a clínica dela, já comprou clínicas do lado para poder expandir. Hoje ela já está em várias áreas, já tem vários setores diferentes dentro da clínica dela. E ela, assim, ela não larga de jeito nenhum, porque ela viu que dá resultado. A gente não acredita que o marketing dá resultado, mas o marketing bem feito, com estratégia. Se você olhar o perfil dela no Instagram, não, ela não tem milhares de seguidores, ela tem milhões de seguidores. Mas ela é bem posicionada, ela é uma referência dentro da área dela e ela acaba ganhando a confiança de outros profissionais que procuram ela para dar mentoria, que procuram ela para poder ajudar nessa estruturação. E, obviamente, com os clientes que também não largam ela de jeito nenhum. A gente começou falando, eu vou repetir essa frase, porque ela é muito forte. E
E a gente vê que as pessoas resistem, e eu quero saber por que as pessoas resistem. Que número de seguidores não paga boleto? Me fala quando você chega e fala isso para um cliente e a pessoa ainda continua resistindo. O que está dentro dela ali? O que ela acha que vai acontecer quando ela vê lá 1 milhão, 2 milhões? Onde nela que isso daí fica reverberando e que às vezes até empaca você colocar a sua metodologia? Ego. Total ego. Total vaidade de você ver ali, eu tenho um número grande. Eu tinha um número grande no meu perfil pessoal, porque eu fazia lançamentos, né? Eu tinha o meu método, e eu tinha um perfil grande, porque eu já era muito tempo ali construindo autoridade no digital, fazendo anúncios, até que eu falei assim, gente, não tem sentido mais eu ter essas pessoas aqui, porque eu vou mudar completamente. Eu podia ter continuado com aquele perfil, mas ia ser um perfil com engajamento baixo, ia ser um perfil que as pessoas não iam comentar, não iam interagir, não ia ter essa construção ali da comunidade. Larguei o perfil, comecei um perfil do zero. A gente recomenda isso para alguns clientes. Quando a gente vê, a gente tinha um médico que ele já chegou na primeira reunião falando, falou assim, comprei seguidores. Eu falei assim, eu sei que você comprou. Porque ele tinha mais de 1 milhão de seguidores e você olhava no perfil dele, ele tinha 5 curtidas, nenhum comentário. Eu falei assim, eu sei, é visível que você comprou seguidores. Mas, vamos abandonar esse perfil? Ele, de jeito nenhum. Eu paguei caro nesses seguidores, foi assim, primeiro que você já pagou errado, né? Porque você pagou caro, tá errado. Você comprou no lugar errado. Mas é puro ego, pura vaidade de você mostrar ali que você tem muitos seguidores. As pessoas acham ainda que isso traz autoridade para elas. Mas não traz mais. Trazia muito. Por isso que criaram isso, né? De comprar seguidores. Porque trazia muita autoridade. Se eu bater o olho no perfil e falar assim, nossa, a fulana tem 10 milhões de seguidores. Mas, quando você olha... E por isso que as marcas começaram a olhar isso também. Porque às vezes contratavam a influenciadora ou fazia parceria com uma marca. Assim, nossa, ela tem 10 milhões de seguidores, vai me trazer muito retorno. E não trazia. Porque ou era comprado, ou né, não tinha essa conexão. As marcas hoje, elas têm preferido muito mais perfis pequenos, porque a chance de ter uma comunidade forte, de você falar assim... Gente, esse negócio aqui pro meu cabelo que eu tô usando é maravilhoso. Ou a chance de alguém te mandar uma mensagem perguntando, Aline, o que você usa pro cabelo? Tá lindo. É muito maior do que uma influenciadora, uma marca grande de responder. Porque se você tem 1.000, 2.000, até 100 mil seguidores, você vai conseguir ali, às vezes, responder o seu público. Você cria essa conexão. Que às vezes um perfil grande não vai conseguir. E às vezes as pessoas elas ficam olhando essas métricas e falam assim, eu preciso crescer. Calma, pra quê? Pra que você precisa crescer? Os seus 1.000 seguidores, você já vende para todos eles? Todos eles já sabem exatamente o que você faz? Tirando ali uns 50 que é família, né? Todos eles já sabem o que você faz? Você já se posiciona estrategicamente em relação a eles? Por isso que o escala é o último da metodologia. Para você escalar, tudo antes tem que estar muito bem estruturado. Para que você escale com estrutura. Senão, você vai continuar lá. Tem 1 milhão de seguidores. Tá bom, ótimo. E os boletos? Você tá pagando? Né? Tá tendo cliente? Você tem 1 milhão de clientes? Não tem. Métricas de ego versus métricas de resultado. E resultado aqui, gente, é dinheiro no bolso. Val, quando eu li sobre você no seu capítulo, conheci seu espaço de atendimento, eu percebi que você olha para uma mulher muito além da sobrancelha. Você olha para a imagem dela, a maneira como ela se sente. E eu queria entender quando você percebeu que isso era propósito. Então, Aline, foi assim, não foi de repente que aconteceu, mas teve um acontecimento que teve uma cliente que eu atendi ela e quando eu entreguei o espelho para ela se olhou no espelho, ela começou a chorar. E ela chorava, ela olhava no espelho um pouquinho e tirava o rosto, parece que ela estava vendo uma coisa diferente ali, estava se reconhecendo, né, o que ela não estava enxergando antes.
E eu até me emocionei, porque ela olhava e falava, gente, ela ficava assim admirada, gente, que lindo! E assim, foi onde que eu percebi isso. Eu falei, não é só sobre sobrancelhas, é muito além, é sobre autoestima. E então ela até falou uma frase, não existe mulher feia, existe mulher que não se cuida. Eu falei, filha, é sobre isso. Então, assim, a cada cliente, não só ela, né, teve muitos outros acontecimentos assim, de cliente realmente, quando se olha no espelho após as sobrancelhas, ela se emociona. Aí, cada vez mais acontecia isso, eu via que não era só uma sobrancelha, sabe? O meu propósito, então, é elevar a autoestima ali através de umas sobrancelhas, que ela vai se olhar no espelho e vai voltar a enxergar a mulher que ela é. Só precisa ter mais esse amor próprio com ela mesma, ter esse cuidado. Gente, e como muda o olhar de uma mulher com uma sobrancelha em dia? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A pessoa fica bonita, elegante, você olha para aquilo, a transformação é nítida. E quando você faz o seu trabalho, como é que você percebe aquela transformação? Assim, é totalmente diferente, né? O olhar fica mais com brilho, ela se sente mais poderosa, né? Até mesmo para o mundo, ao seu redor, para trabalho, se posiciona diferente. E assim, é algo que chama a atenção das pessoas, porque sobrancelhas, elas conversam, sabe? Enquanto você está ali falando, as sobrancelhas também, elas conversam. Então, imagina você tá, né, conversando e suas sobrancelhas não tá harmônica com o seu rosto, não tá bonita, bem feita, a pessoa vai enxergar ali algo ou bonito ou feio, né, na pessoa. Então, assim, acha que é algo simples, mas não, vai muito além, sabe? Então, é um brilho no olhar da mulher, é um elogio que ganha do marido. Quantas mulheres falam assim para mim depois? Val, eu cheguei em casa, meu marido à noite chegou e falou, nossa, sua sobrancelha está linda. Eu falei, é sobre isso. Entendeu? Então é uma transformação em todo, não é só as sobrancelhas. As sobrancelhas é um caminho, é uma porta para abrir para ela começar a se enxergar. E é assim, muito diferente, elas levantam, se olham no espelho, começam a mexer com o cabelo, começam a se arrumar, começam a se ver um todo. A pele delas, entendeu? Ela começa a ver que precisa cuidar da pele. Então, as sobrancelhas abriu portas, abriu caminho, entendeu? Eu falo, gente, ela pegou o espelho, começou a olhar no espelho e enxergou outras coisas que ela precisa cuidar. Então, aqui leva o caminho dela cuidar mais e cada vez mais ela se sentir empoderada. Gente, e uma mulher empoderada, segura de si, né? É outra coisa. E a gente vê, eu já vi muito, né, em Instagram, no TikTok, em várias mídias, às vezes umas sobrancelhas pesadas, a pessoa faz uma tatuagem escura que chega até a assustar a gente, Isso. né? E eu vejo que o seu método traz uma naturalidade para o rosto da mulher, uma harmonia. Parabéns pelo seu trabalho. E eu quero saber uma coisa, já deve ter acontecido da mulher chegar, viu algum resultado, viu uma foto e fala, eu quero igual, e você olhou aquilo ali e falou, não. Me conta como é que foi isso? Realmente elas trazem a foto. Chega lá procurando no celular, fala, tem que te mostrar essa foto aqui, eu quero assim. Então, assim, eu vejo a foto e vou entender. Cada pessoa tem um rosto diferente, o formato de rosto é diferente, tem quem tem sobrancelhas arqueada natural, tem quem tem completamente reta. Não tem como eu ir lá colocar outro tipo de sobrancelhas no rosto dela, porque aquilo é a naturalidade dela. Então, assim, eu vou explicar para ela, beleza, eu vou olhar ali, né, o serviço ali que ela me mostrou e vou explicar para ela. Então, muitas das vezes, o poder da gente não é fazer tudo, mas é fazer o que tem que ser feito. E eu explico para ela e isso traz uma confiança. Ela confia no meu trabalho e ela entende e fica mais feliz em saber que eu, né, expliquei para ela o que tem que ser feito. E não fazer o que ela... A pessoa chega, ela não entende. Quem entende é o profissional, né? Que pode ser feito aquilo ou não. Imagina ela falar, eu quero uma sobrancelha bem escura. Tem cliente que fala isso. Mas eu queria mais preta, escura. Tipo assim, vou lá e eu coloco um pigmento preto nas sobrancelhas dela. Não vai ser legal e nem pode colocar. Então, a gente tem que explicar isso para ela e ela vai entender. E vai me agradecer e ter mais confiança no meu trabalho. Entendeu? Então, se eu busco naturalidade, porque hoje não está usando mais aquela sobrancelha muito definida, muito delineada, né? Está usando agora essa técnica de brow lamination, que muitas gostam, deixa mais estilosa,
sabe? E, então, ela está buscando mais essa naturalidade. E eu trago isso para a cliente, sabe? Eu faço uma análise ali no rosto dela, o que combina com ela, e juntas a gente chega ali num propósito que é certo fazer. Imagino você, né, no clube de network, várias mulheres, lá no clube delas, chega aquela mulher com aquela taturana olhar ali, já vai ali, aí você deve ficar assim, ai meu Deus, fala ou não fala? O olhar vai direto nas sobrancelhas. Mas assim, quando elas chegam e deitam na maca, não é só sobrancelhas, sabe? Elas têm uma história para contar, elas chegam cansadas, e aí é onde eu vejo que elas precisam de uma pessoa para escutar, sabe? Que a gente fica, começa ali a ficar ouvindo aquela história dela. Então é um desabafo em tudo falando. Não é só eu fazer uma sobrancelha. É tanto que uma sobrancelha às vezes eu faço dentro de 15 ou 30 minutos. Mas as minhas clientes, eu gosto de marcar um horário maior, às vezes até 1 hora, porque eu vou ouvir e o que eu posso aconselhar para o bem dela, eu vou aconselhar. E elas se sentem muito felizes com isso, sabe? Eu vejo no pós, que é quando elas se olham no espelho. Aí elas se emocionam, elas se sentem linda, maravilhosa, e é todas elas chegam cansadas. Ai, Val, não estou aguentando nem olhar no espelho. Aí, beleza, faça as sobrancelhas, mesmo que seja um design normal, né? Mais simples, e quando elas se olham, parece que tirou um peso. E elas falam, né? Vai lá no espelho, tem um espelho grande, já se olham todo. Falam, nossa, renovada, é outra pessoa, sabe? Mas teve também toda aquela conversa, sabe? Sem escutar a cliente, sem ouvir ela, e elas se sentem bem com esse atendimento, sabe? Porque cada esquina tem um lugar que faz sobrancelhas. E eu falo que eu tenho esse diferencial, que é muito além do que isso, é saber ouvir, muitas das vezes você tem que saber também falar para ela. Tem a cliente que quer conversar muito, tem aquela que quer chegar e, ó, ficar quietinha no momento que faz as sobrancelhas. Eu tenho que entender isso também, ficar quietinha ali e respeitar. Entendeu? Você tem um método poderoso. O que seu método entrega? Então, esse método, ele nasceu da minha vida mesmo, sabe? A vida que a gente quer fazer tudo, né? A vida corrida, cuidar de todos, fazer tudo. Então, eu pensando nessas mulheres que têm essa vida corrida, eu desenvolvi esse método. Não é só técnica, né? Tem técnica, claro, tem. Só que ele foi criado justamente pensando nessa vida corrida, porque é uma micropigmentação nas sobrancelhas e a micro dos lábios. Por exemplo, os meus lábios aqui é o microlabial. E tá então, bonito. assim, tem gente que não gosta muito de usar batom, né? Passar batom todos os dias. Mas se ela tá com uma sobrancelha bem feita, né? Bem alinhadinha e com os lábios corados, passou seu protetor com cor e vai trabalhar. Ou vai pra academia, não precisa estar retocando muito batom, entendeu? Tá na praia, você tá com os lábios corados, cor de boca de bebê, sabe? Então, o meu método foi isso, sabe? Voltado para as mulheres mesmo que têm uma vida corrida, que quer acordar pronta, se olhar no espelho, se sentindo linda, maravilhosa, empoderada e ir para o mundo, sabe? É isso. E você tem uma frase que você escreveu no capítulo, que é muito bonita, que você fala, assim como as violetas, a autoestima também precisa ser cuidada. Precisa ser regada, isso mesmo. A autoestima tem que ser cuidada, não todo falando, né? Não só igual eu faço as sobrancelhas, mas a pele, né, cabelo, a mulher tem que estar cuidando nela, porque não adianta ela falar, eu não tenho tempo. Tem mulher que fala, eu não consigo nem me olhar no espelho, eu nem olho no espelho, Val, sabe? Falei, gente, como assim? Aí depois que ela faz as sobrancelhas, a primeira vez que vem, né, elas falam isso. Faça as sobrancelhas, ela se olha e gostou do que viu, o resultado. Nossa, minha sobrancelha nem parecia que eu tinha sobrancelhas. Falei, você precisa cuidar dela, regar. É como as violetas, a autoestima precisa ser regada. Então, assim, cada vez mais que você cuida da pele, cuida das sobrancelhas, e as sobrancelhas precisam ser cuidadas, porque cada vez que você vem fazer, a gente está mexendo nela, ativa a circulação sanguínea e faz crescer pelinhos. Ao invés de deixar ela lá quietinha, né, sem cuidar, igual as violetas, ela vai morrer, ela vai ficar ali falhada, né? Não desenvolve. E você mexendo nela, ela desenvolve e cresce. Ela fala, nossa, minha sobrancelha está crescendo agora. Eu falei, por quê? Você está vindo cuidar, todo mês você está vindo. E é isso, a autoestima precisa ser regada.
E a gente, estando com a autoestima bem, se sentindo bem, quando você se olha no espelho, você gosta do que vê, sabe? Você se enxerga ali a sua identidade, a mulher que você tem força para cuidar de todos ao seu redor. Porque se você não estiver se sentindo bem, você não vai ter força para cuidar da vida, da luta que é a mulher, cuidar de todos ao redor, né? Da família, do trabalho. E se você, primeiramente, se vai lá no espelho de manhã cedo, dá aquele retoquezinho ali, tô bem, tô forte, e vai pro mundo. Gente, essa pessoa fala de sobrancelha, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque os olhos delas ficam iluminados, é muita paixão. Quem estiver precisando de aumentar a autoestima, já procura você. Mas como é que verdade. as pessoas conseguem te localizar? Através do meu Instagram, e a maioria vem por indicação, sabe? Mas eu tenho o meu Instagram, né, que é Espaço Val Souza, Spaco Val Souza, nas redes sociais. Tenho também TikTok, tá? E é isso. Estou, assim, com os braços abertos para cuidar de todas essas mulheres maravilhosas que estão se sentindo aí com autoestima baixa. Eu tenho certeza que elas vão sair de lá radiante, brilhante para o mundo. Já vou marcar o meu horário. Vai mesmo. Patrícia, eu quero agora que você olhe para aquela câmera e fale com aquela empresária que está obcecada com o número de seguidores. Manda uma mensagem para ela. Número de seguidores definitivamente não vão pagar os seus boletos. Preocupe-se em posicionar estrategicamente dentro do seu perfil, construir ali a sua autoridade, construir a sua comunidade com as pessoas que te seguem. Preocupa primeiro com o que você já tem, para depois ir para o mundo. A gente fala, né? Primeiro a gente cuida da gente, para depois cuidar do outro. As redes sociais é a mesma coisa. Primeiro, foca em cuidar de quem você já tem, para depois querer escalar. Val, tem uma mulher louca para fazer a sobrancelha, mas tem medo de perder a naturalidade. O que você diria a ela antes de um procedimento? Mulher, eu estou aqui para te dizer que você precisa ir no meu espaço, conhecer o meu trabalho, e aí sim você vai ver o que eu estou falando aqui, que é real. Eu vou cuidar de você com todo carinho e amor, e tenho certeza que você vai gostar do resultado. Então, não perca mais tempo. Venha conhecer o meu espaço, vai no Espaço Val Souza, que você vai sair de lá outra pessoa. Meninas, todo mundo que senta nesse sofá, vocês viram que lindo que ele é? Maravilhoso. Eu sempre faço uma pergunta e agora eu quero que vocês respondam. Paty, o que move o mundo? O que move o mundo para mim é a transformação. Estar em constante transformação. Seja ela a transformação que você traz para outra pessoa através do seu trabalho, através do seu propósito, ou a sua transformação. A gente está sempre aprendendo, vendo o que a gente pode evoluir, o que a gente pode aprender com as outras pessoas, com o trabalho das outras pessoas ou com as nossas relações. Então, para mim, o que move o mundo é a transformação. Se a gente ficar parado, nada vai andar. Val, e você? O que move o mundo? O que move o mundo, eu acho que é a coragem de você estar sempre encarando as adversidades que você enfrenta, né, na sua vida. Porque senão você vai ficar ali escondido, não vai crescer, não vai ajudar o outro a crescer como a beleza, né? Vai ajudar outras mulheres a se enxergarem, a sua identidade, para que elas sejam fortes e encarem também a vida, né? Seus trabalhos. Então, assim, é isso, sabe? A beleza também, eu acredito muito, né? Não só esteticamente, mas internamente, a pessoa se olhar no espelho, se amar mais. Porque se ela se ama, primeiramente, ela vai conseguir amar o seu próximo. E juntos, todos conseguem estar desenvolvendo e fazendo o melhor no mundo para acontecer. Verdade. Val e Patrícia, as duas participaram como coautoras da obra Cultivando Violetas e são mulheres incríveis, mulheres empreendedoras com lições de resiliência. Elas também contam lições da vida profissional.
E eu convido vocês a depois entrar na plataforma do BF Talks. Você pode baixar pela Apple Store ou pelo Google Store para poder ler esse capítulo. E cada episódio está sendo gravado com uma dessas coautoras. E a gente criou uma corrente, onde cada uma escreve uma pergunta para o próximo episódio. E vocês receberam uma pergunta que eu convido vocês agora a responderem. Tan, 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 tan. Quem mandou essa pergunta para vocês foi a Aeres e a Valdene, que também escreveram capítulos nesse livro. O que faz uma mulher parar de se esconder atrás do que ela faz e começar a se mostrar como ela verdadeiramente é? A confiança, né? A autoestima, a confiança, a autenticidade, ela entender realmente que ela pode e deve se posicionar e que ela não é só aquilo que ela faz, né? Ela tem muito além, né? Eu não sou só uma estrategista de marketing, eu não sou só, né, a fundadora e sócia da Lier. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu tenho as minhas outras qualidades também, então é a confiança mesmo de se posicionar. E você? Eu acredito que ela tem que acreditar mais nela mesma, né? Porque se ela não acreditar, quem que vai, né? Então, assim, essa confiança, né? Essa autoestima que ela tem que ter primeiramente também, porque se ela não tiver autoestima, ela quer se esconder, ela quer se diminuir cada vez mais, né? Então, tudo isso junto e encarar o medo, assim, independente do que ela tem que fazer, não sei fazer, eu tenho medo. Não, gente, vai com medo mesmo, porque medo, tudo que a gente vai fazer, ele vai estar ali do ladinho, só que você tem que vencer ele, senão ele vence a gente, né? Então, é isso. E eu convido vocês duas a deixarem uma pergunta para o próximo episódio. E vocês vão ficar curiosos para assistir o próximo, para saber qual é essa pergunta e como elas vão responder. Patrícia e Val, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês mostrarem que a autoridade se constrói no mundo real e não pelo número de seguidores. E se esse episódio tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa conhecer esse conteúdo. Eu sou a Aline Almada e esse é o BF Talks.